Olá, pessoal, tudo bem? Bom, retomando então o estudo do contrato de compra e venda, nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema importantíssimo dentro do estudo da compra e venda, um verdadeiro campeão de provas, concursos, né? Geralmente, quando o contrato de compra e venda aparece em alguma prova, OAB, algum concurso, esse tema costuma ser um dos preferidos, tá? Então eu vou pedir aqui a sua atenção redobrada e já te adianto que talvez o vídeo fique mesmo um pouquinho mais longo, porque o assunto é extenso, cheio de detalhes e eu não quero fracioná-lo, tá? Eu quero trabalhar com esse tema nesse único vídeo, tá bom? Nós vamos falar agora sobre a venda ad mensuram, tá bom? Vamos começar aí o nosso compartilhamento. Pronto. Então, tópico 6.3 do nosso curso é a venda por medida, por extensão, ou o nome em latim, venda ad mensuram, ok? Nome aí muito cobrado, que aparece aí em provas, mas também podemos utilizar venda por medida ou por extensão. É a análise, basicamente, do artigo 500 do Código Civil, tá? O artigo 500, para alguns doutrinadores, ele traz um vício redibitório especial. Lembra do estudo dos vícios redibitórios? Lá na Teoria Geral dos Contratos? Pois é. O artigo 500, para alguns doutrinadores, seria um vício redibitório especial. Por que especial? Porque ele é um vício, aqui que nós vamos trabalhar, que pode acometer alguns contratos de compra e venda de imóveis. Então, o nosso foco aqui vai ser a compra e venda de bens imóveis, tá? E quando eu tiver um contrato de compra e venda de imóveis, pode ser que esse contrato acabe sendo contaminado pelo vício do artigo 500, que, repito, para alguns doutrinadores, seria um vício redibitório especial próprio desse tipo de contrato, tá? Agora, antes de mais nada, eu preciso que você saiba o seguinte: quando nós estamos diante de uma compra e venda de bens imóveis, é possível que as partes estipulem o preço do imóvel por medida de extensão. Então, alguns contratos de compra e venda de imóveis, as partes podem estipular o preço por medida de extensão. Aqui é a famosa venda ad mensuram. É a venda por medida, é a venda por extensão. O que significa isso, né? Estipular o preço por medida de extensão. Pessoal, às vezes, quando alguém está comprando um imóvel ou está procurando um imóvel para comprar, o fator determinante, aquilo que mais importa para o comprador, é exatamente a extensão do imóvel. É a medida do imóvel. Falando português claro, é o tamanho do imóvel. Então, algumas pessoas, quando vão começar a procurar imóveis para comprar, elas estabelecem que elas querem um imóvel de determinada medida. E isso será o fator determinante para ela comprar aquele imóvel ou não. Então, por exemplo, imagine que eu sou um empresário e eu quero comprar um terreno para montar um empreendimento qualquer. Só que, para o meu tipo de empreendimento, eu preciso que aquele terreno tenha, por exemplo, 600 metros quadrados. Então, para mim, só me interessa um imóvel de 600 metros quadrados. Eu quero essa medida, eu preciso dessa medida. Percebeu? Eu não estou preocupado com localização, não, estou preocupado com medida. Então, nessas situações, é comum que o preço seja estipulado por medida de extensão. O que mais vale é o tamanho do bem. Essa é a chamada venda ad mensuram, tratada no artigo 500 caput.
Essa venda por extensão, essa venda ad mensuram, ela se contrapõe ao que nós chamamos de venda ad corpus. Ok? Então, o contrário da venda ad mensuram é a venda ad corpus. Na venda ad corpus, o imóvel é vendido como corpo certo e determinado, independente das medidas especificadas no instrumento, no contrato. Essas medidas elas são apenas enunciativas, como diz o Tartucci. Então, numa venda ad corpus, eu não estou preocupado com a medida do bem, com a extensão do imóvel. Eu estou preocupado com o corpo, eu estou preocupado com o imóvel em si, independentemente das medidas. Então imagine, por exemplo, que eu tenho um sonho de comprar uma chácara. E eu quero comprar uma chácara que seja banhada por um riozinho, um riacho, enfim, que tenha um lago, alguma coisa do tipo. Porque eu quero passar os meus dias pescando. Então, para mim, o fator determinante é que o imóvel tenha um rio, um riacho, enfim, seja lá o que for, seja banhado por algum tipo de água que permita que eu passe lá os meus dias pescando. Eu não estou preocupado com a medida, se ele tem 300 metros, 400 metros, isso para mim é secundário. Neste caso, eu tenho uma venda ad corpus. O imóvel é vendido como corpo certo e determinado, independentemente das medidas, que, repito, são apenas enunciativas. Ok? Então é diferente. Na venda ad mensuram, o foco é a medida do imóvel, é a extensão. Eu quero um imóvel de 600 metros quadrados. Na venda ad corpus, é o contrário. Eu não me preocupo com medida. Só que eu quero que aquele imóvel tenha alguma característica, localização, ou no meu caso, do meu exemplo, que ele seja banhado por um riozinho, enfim. Ok? Então, essas duas, compra e venda de imóveis, elas se contrapõem. Na venda ad mensuram, que é o nosso foco, a lei, o Código Civil, ele permite uma variação da área do bem. Essa variação, nos termos do Código, isso está no artigo 500, parágrafo 1º, essa variação de área, ela pode ser de até 1/20 ou 5%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou vendendo um imóvel e eu coloco lá falo, esse imóvel tem 500 metros quadrados. Isso quer dizer que, se na verdade a área do imóvel não for exatamente de 500 metros quadrados, se essa área variar um pouquinho, o quanto é um pouquinho? Até 1/20 ou 5%, a lei fala, se a variação estiver nessa margem, então ela é tolerável. Ela é tolerável. Esse vício do artigo 500 não estará presente, porque é aceitável essa pequena variação da área do bem. Ok? Ela é tolerável pelo comprador. Existe uma presunção de que o comprador vai tolerar essa pequena variação da área do bem. Claro que essa presunção é relativa. Uma presunção iuris tantum, relativa. Por quê? Porque ela admite prova em sentido contrário. Pode ser que, mesmo a variação da área estando dentro dessa margem que o código fornece, mesmo assim o comprador pode se insurgir e pedir que o artigo 500 seja aplicado. Pedir que esse vício, por assim dizer, seja reconhecido. Ok? Então é possível, mesmo a variação estando dentro desse limite tolerado, é possível, a depender do caso, que o comprador diga, não, para mim essa variação é intolerável, por causa disso, disso e disso. Aí ele vai ter que explicar o porquê. Tá? Porque é uma presunção relativa. Então, se é relativa, admite prova em contrário. Beleza?
Bom, agora, e se na venda ad mensuram a área do imóvel não corresponder àquilo que foi combinado e a variação for superior ao tolerável? A variação tolerável, já sabemos, é de até 1/20 ou 5%. Mas e se a variação da área for superior a isso? Então, sei lá, o vendedor me disse que o imóvel tinha 500 metros quadrados, só que, na verdade, ele tem 300. Na realidade, o imóvel tem 300. Só que eu comprei como se tivesse 500. Pô, essa variação está acima do tolerável. Então, eu, comprador, fui prejudicado. Eu sofri um prejuízo, porque eu paguei por 500 metros quadrados, mas recebi um imóvel de 300. Então, eu estou no prejuízo. O que eu, comprador prejudicado, posso fazer nesse caso? O código vai dizer: você pode, em primeiro lugar, exigir a complementação da área. Ou seja, você pode pedir que o vendedor te entregue o que está faltando, o restante da área. Então, no meu exemplo, se eu comprei 500, recebi 300, tem aí 200 de diferença, né? Uma área de 200 metros quadrados que está me faltando. Eu posso exigir que esses 200 metros me sejam entregues. Então, eu posso exigir a complementação da área. Para isso, o comprador utilizará a chamada ação ex empto. Beleza? Então, se alguém te perguntar, e o que é a ação ex empto? Essa ação é a ação que pode ser utilizada pelo comprador prejudicado, numa venda ad mensuram, para exigir a complementação da área. Só que essa primeira possibilidade nem sempre é possível, porque às vezes existe uma limitação fática, né? Como assim, professor? Às vezes, o vendedor não tem o restante da área para te entregar. Isso pode acontecer. Então, no meu exemplo, ele me vendeu 500, me entregou 300, e ele não tem uma área de 200 para me entregar, para me complementar. Isso é possível. Neste caso, a ação ex empto, esse primeiro pedido, vai ficar prejudicado, e aí o comprador poderá exigir o abatimento proporcional no preço. Porque, afinal de contas, ele pagou por 500 e recebeu 300, no meu exemplo. Então, ele pagou a mais. Então, ele pode, como outra alternativa, pedir o abatimento proporcional no preço. Falar, tudo bem, você não tem área para complementar? Então, vamos abater o preço. E aí, neste caso, a ação adequada é a chamada ação quanti minores. Beleza? Por fim, terceira possibilidade, resolução do contrato com a devolução daquilo que foi pago. Aí, terceira possibilidade é a extinção do contrato por resolução, devolvendo-se aquilo que foi pago. Neste caso, a ação adequada é a ação redibitória. Então, essas são as três possibilidades que o código dá para o comprador que foi prejudicado dentro de uma venda ad mensuram. Note que se o alienante, se o vendedor, ele agiu de má fé, o comprador vai poder pedir perdas e danos. A depender aí do caso concreto, ele vai poder pedir perdas e danos. Eu acho que eu já comentei isso em algum momento aqui do nosso curso, que a má-fé é como se ela fosse uma espécie de gatilho para as perdas e danos, tá? Então, se o alienante, o vendedor, agiu de má-fé, o comprador ainda vai poder pedir perdas e danos, tá? Aqui, eu até já adiantei para você, né, que às vezes o pedido de complementação da área nem sempre é possível. Por exemplo, o vendedor não é proprietário do imóvel vizinho. Então, não dá para ele entregar mais área porque ele não tem.
Percebeu? Então existe uma impossibilidade fática de você exigir a complementação da área. Aí você parte para o abatimento proporcional no preço ou extinção do contrato. Tá bom? Só que aí o que acontece? Sobre essas 3 saídas do comprador que eu mostrei para vocês, existe um entendimento na doutrina que fala assim, ó, essas hipóteses aqui, elas são opções que ficam a cargo do comprador. Então, o comprador é que vai escolher qual das 3 ele quer, qual das 3 ele prefere. Sempre lembrando que, às vezes, a complementação da área não é possível. Mas, caso seja, seria, para uma parte da doutrina, o comprador que escolheria qual das opções ele utilizaria. Porém, uma outra parte da doutrina vai falar, não, nós temos que respeitar o princípio da conservação dos contratos, de modo que a resolução, ou seja, a extinção do contrato, tem que ser a última saída. Utilizando lá uma expressão do direito penal, a última ratio. Então, pelo princípio da conservação dos contratos, não é que o comprador tem total liberdade para escolher qualquer uma das opções. Não. A resolução tem que ser a última saída, porque a gente vai buscar preservar o contrato. Tá? Só se realmente não tiver jeito mesmo, aí parte-se para a resolução. Bom, só que às vezes, pessoal, olha que interessante, pode acontecer o contrário. Ao invés de faltar área, pode haver o excesso de área. É o contrário. Então, eu comprei, por exemplo, um imóvel como se ele tivesse 500 metros quadrados e eu acabei recebendo um imóvel de 700. Eu recebi 200 metros quadrados a mais de área. Eu estou dando exemplos, assim, gritantes, pessoal, só para que você possa entender, tá? Para ficar bem ilustrativo. Então, o contrário também pode acontecer. Pode haver o excesso de área. E aí, nesse caso, o prejudicado da história será o vendedor. É ele que saiu no prejuízo. Então, neste caso, caberá ao vendedor entrar com uma ação específica para evitar o enriquecimento sem causa do comprador. Porque o enriquecimento sem causa também é proibido pelo Código Civil. Então, aqui, o comprador, ele teria enriquecido indevidamente, porque ele pagou por 500 e recebeu 700, prejudicando o vendedor. Aí, nessa ação que o vendedor pode mover, ele vai ter que provar que ele tinha motivos justos para ignorar, ou seja, para desconhecer a medida exata da área. Aí ele vai ter que provar, dentro da ação, que ele tinha um motivo justo para que ele desconhecesse a medida exata da área. Tá bom? Aí, quando o vendedor propuser a ação, o comprador terá 2 opções. Aí, pessoal, me parece que realmente o comprador tem mesmo 2 opções que ele vai poder escolher, conforme o caso concreto, porque em qualquer uma das 2, o vendedor terá o seu prejuízo restaurado, terá o seu prejuízo compensado. Então, qualquer uma das 2 opções que o comprador realizar, me parece que o vendedor estará satisfeito. Ou o comprador vai completar o valor faltante, então é a primeira possibilidade, ele fica com o imóvel inteiro e complementa o valor que falta, ou ele devolve o excesso. Ele devolve o excesso. Aí, realmente, vai depender do caso concreto, né, pessoal? Porque, às vezes, o cara não fala, não, eu quero ficar com a área inteira. Eu adorei esse imóvel desse jeito, ele atende às minhas necessidades, eu quero ficar com o bem. Eu vou lá e completo o valor faltante. Beleza. Mas pode ser, por exemplo, que o sujeito não tenha grana para completar o valor que falta. Aí ele pega e devolve o excesso. Tá bom? Se ele optar pela devolução do excesso, provavelmente
vão ter despesas que irão surgir aí na situação. Por exemplo, destruição e reconstrução de cercas, muros, né? Porque o cara recebeu um imóvel, imagine que ele construiu uma cerca, um muro, com base naquela área que ele achou que era a verdadeira, e aí agora, como ele está devolvendo o excesso, ele está devolvendo uma parte do bem, ele está ficando com uma área menor, ele vai ter que tirar aquela cerca, tirar aquele muro e colocar de novo. E aí eu te pergunto, quem vai arcar com essas despesas? É uma pergunta importante. Quem vai pagar? O Flávio Tartucci fala, ó, vamos aplicar o princípio da boa-fé. Então, se o vendedor sabia do vício, é claro que é ele que vai ter que arcar integralmente com essas despesas. Beleza? Então, pelo princípio da boa-fé, se o vendedor sabia desse vício da área, então ele tem que pagar tudo. Agora, pode ser que o comprador é que tenha agido de má-fé. Pode ser que, no caso, a má-fé tenha havido do comprador. E aí, claro, é ele quem deverá arcar com os gastos. Me parece uma regra muito lógica. Agora, se nenhuma das partes agiu de má-fé, né, se ambas as partes, comprador e vendedor, estavam de boa-fé, parece que o mais correto é dividir as despesas, né? Dividir as despesas. Sempre vedando-se, claro, a onerosidade excessiva. Mas me parece que é bem correto, bem razoável, haver a divisão das despesas. Muito bem. O artigo 501 do Código, que tem relação com o tema, diz que todas essas ações que nós estudamos agora, elas devem ser propostas dentro do prazo decadencial de 1 ano. Então, claro, eu tenho prazo para propor essas ações que nós estudamos. Trata-se de um prazo de natureza decadencial de 1 ano. E conta-se do registro do título. Ok? Então, muita atenção com esse artigo 501, que traz o prazo, né, para eu ingressar com essas ações. Prazo decadencial de 1 ano. Bom? Ademais, parágrafo único do artigo 501 fala que se houver atraso na emissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, ou seja, ao vendedor, a partir dela fluirá o prazo de decadência. É isso que diz o parágrafo único do 501. Então, traduzindo, o prazo não vai começar a correr enquanto o interessado não for emitido na posse do bem. Beleza? Enquanto ele não entrar na posse do bem. Percebeu? Enquanto o interessado não for emitido na posse do bem, enquanto ele não entrar na posse do bem, o prazo não começa a correr. Isso é interessante porque a doutrina vai dizer que esse atraso na emissão da posse, que você atribui ao vendedor, o vendedor enrolou para o outro entrar na posse, né? Será uma causa, funciona como uma causa impeditiva do prazo decadencial. E é interessante, né? Porque geralmente, quando a gente estuda decadência, a gente logo fala, né? Não, decadência não tem causa impeditiva, né? Não tem... Pois é, mas aqui é uma regra muito peculiar, é uma regra muito específica. Esse atraso, ele de fato funciona como causa impeditiva do prazo decadencial, porque enquanto houver esse atraso, não flui a decadência. Então, ela é uma causa impeditiva, sim. Agora, verdade seja dita, por ser um prazo de natureza decadencial, não se suspende nem interrompe. Tá? Não se suspende nem interrompe o prazo decadencial. Beleza? E, claro, também não podem os contratantes renunciar, ou seja, abrir mão desse prazo. Tá bom?
Então, pessoal, essas foram as informações cruciais que eu tinha para passar para vocês. E antes que eu me esqueça, né, já ia me esquecendo, eu trouxe um julgado do STJ sobre esse tema, só para a gente fechar com chave de ouro nossa aula sobre venda ad mensura. Olha que interessante. Há um tempo atrás, o STJ, ele julgou um caso em que ele entendeu que o artigo 500 do Código Civil não poderia ser aplicado a um contrato de compra e venda envolvendo incorporadora na qualidade de fornecedora de produto e o consumidor adquirente de unidade autônoma. Isso aqui foi muito interessante, porque mescla um pouquinho de direito civil com direito do consumidor. Porque o que o STJ disse? Olha, nesse caso, nós estamos diante de um contrato de consumo. Aqui, nós estamos diante de um contrato de consumo. E o artigo 500 do Código Civil não pode ser aplicado a esse contrato de consumo. Ele não é, esse artigo 500, compatível com o CDC. Então, o que aconteceu? Tinha uma construtora lá no Distrito Federal que ela sempre colocava nos seus contratos uma cláusula prevendo aquela variação diária de até 5% que o artigo 500 do Código Civil autoriza. Então a construtora, ela colocava lá nos contratos, olha, aqui tem uma cláusula, pode ter uma variação da área em até 5%, não sei o que, conforme admite o artigo 500 do Código Civil. Aí, esse caso, um desses casos, né, chegou no STJ, através de um recurso especial, e o STJ disse, olha, essa cláusula que a construtora está colocando nos contratos, ela é abusiva. Ela é abusiva e, por via de consequência, nula. Porque o artigo 500 do Código Civil não pode ser aplicado ao contrato de consumo. Por quê? Porque as partes não estão em pé de igualdade. Você sabe que numa relação jurídica de consumo, as partes elas são desiguais. É uma relação naturalmente desequilibrada. E o artigo 500 do Código Civil foi pensado para relações cíveis, relações em que as partes estão em pé de igualdade. Então aqui, esse artigo 500, ele se mostra incompatível com toda a ideia de proteção ao consumidor vulnerável, igualdade entre as partes. Então essa cláusula que a construtora estava colocando é nula, porque estamos diante de um contrato de consumo. Aqui eu até coloco para você o número do recurso especial, um recurso especial relatado pela grande ministra Nancy Andrighi, e entendeu-se que a repetição constante dessa cláusula representaria abuso de poder econômico, violando o equilíbrio dos pactos e também a boa-fé objetiva, bem como o princípio da função social do contrato. Ou seja, não pode de jeito nenhum. Tá? Então a gente encerra o nosso conteúdo sobre venda ad mensura falando aí sobre esse julgado bem interessante do STJ que complementa os nossos estudos. Tá bom? Pessoal, próximo tema, vamos ter aqui venda de coisa conjunta, mas aí é assunto para o nosso próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, bons estudos, até lá. Deixa eu parar o compartilhamento e a gente se vê no próximo vídeo.